Boa noite, good evening. Vamos começando, esquentando os motores. Deixa eu habilitar alguns microfones aqui, que eu quero conhecer alguns de vocês. Não vai dar tempo de conhecer a todos hoje. Danilo, já habilitei o seu. Tá me ouvindo? Ah, ótimo. Sim, tô Aí, ouvindo garoto, boa perfeitamente. noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Me conte um pouquinho como é que tá seu nível de amor e ódio com a língua inglesa. Bom, é uma relação não tão grande, né? Eu quero aprimorar, quero aprender mais, procuro me aprimorar nisso. Show de bola. Já fez curso antes? Não, não fiz curso, não Nossa, que fiz curso. sorte, hein? De não ter jogado dinheiro no lixo. Pois é, eu tenho algumas pessoas que eu sigo no Instagram que dão dicas e coisa e tal, porém nada Show. muito aprofundado. Show de bola. Tem muita dica boa, tem que saber aproveitar tudo que a gente tem por aí. Hoje eu vou mostrar para vocês o inglês de uma forma um pouco diferente da que vocês estão habituados a ver. Bora lá começando. Vou deixar vocês todos mutados. Danilo, foi um prazer. Já já a gente se fala novamente. Tá Prestem ótimo. atenção. Aqui tem no Zoom tem uma opção de vocês levantarem a mão. Quando alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão aí que a gente vai organizando. OK? So let's do it. Let's get it started. Pois muito que bem. Muita coisa para a gente poder falar hoje e o principal é da nossa relação com a língua inglesa, que não costuma ser mil maravilhas, não é mesmo? Bora lá. O que eu mais quero que vocês entendam hoje é que o inglês, ele é muito mais leve do que ele parece. E eu quero mostrar isso na prática, que é a parte mais importante que eu quero enfatizar muito com todo mundo. Inglês, no papel, não adianta de nada. Assistir filmes é muito bom, ouvir músicas é muito bom, mas enquanto vocês não falarem, não colocarem em prática, vocês não vão aprender de verdade. Beleza. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Me façam um joinha aí para eu ver se vocês estão conseguindo ver minha tela, por favor. Todo mundo vê? Tudo certo? Beleza. Pois muito que bem. Coloquei aqui uma capinha só para a gente ver como é que a gente vai tirar esses mitos aí da nossa língua inglesa. Ponto número 1. Muita gente considera o nosso país um país de terceiro mundo. Por quê? Por conta de nós mesmos. Apesar da gente fazer exportação de soja, de milho, de tudo, infelizmente a gente é visto assim no mundo. Carnaval, bunda, futebol e tudo mais. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem uma maioria de pessoas, de brasileiros, que aparecem no exterior como comunicadores muito bons, como falantes de inglês, que são muito mais do que só uma partezinha pequena da nossa cultura. E os meus alunos, o que eu faço questão é de que vocês consigam falar sobre absolutamente tudo do nosso país. Sabe aquelas conversinhas de que quando a gente conversa com um gringo, hi, Brazil, Brazil, caipirinha? Eu não quero que vocês parem aí. Eu quero que vocês façam muito mais. Expliquem de onde vocês são, o que que tem no país de vocês, qual é a cultura, quais são os costumes. É para isso que a gente tem o nosso país, ok? Pois muito que bem. Minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento é: todo mundo estudou lá no ensino fundamental e médio? A gente estudou aí uns 7 anos de língua inglesa. Ninguém, praticamente ninguém, saiu fluente do ensino fundamental e médio. Por quê? O problema está em todos nós. Será que todos nós é que somos bobinhos? Não, não tem como. Foi metodologia, foi estilo de ensino, não tem como ser outra coisa. E hoje eu quero mostrar para vocês que é muito diferente do que a gente pensava. E não ter aprendido inglês na infância não é culpa de vocês. Agora, depois de marmanjo continuar sem saber, é. Então a gente precisa muito trabalhar nessas coisas, é no agora. Sempre tem tempo para a gente aprender, sempre. Nunca tá tarde. Beleza. E aí eu pergunto para vocês:
por onde que eu começo? Porque eu já sei que eu preciso estudar inglês, eu já sei o assim, eu sei que eu preciso disso para melhorar minha carreira, para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. Tá, mas por onde que eu começo? Pelo começo. Sabe aquela historinha que a gente olha e fala, não, mas o básico eu sei. Não sabe. O básico, gente, não é saber cores, não é saber os números. Isso aí é um monte de conhecimento aleatório que a gente vai adquirindo. Mas eu garanto que se eu pedir aqui para alguém contar de 1 até 100, por exemplo, talvez não dê muito lá maravilhosamente bem. Por quê? Porque isso é base. Mas isso que eu tô falando de cor e número é irrisório. O que vocês precisam é da estrutura, que vocês entendam a língua como um todo, para que vocês consigam ser independentes. O que eu mais prego? Que vocês não fiquem decorando listinha de palavra pronta. Pelo amor de Deus. Vocês precisam dar conta, sei lá. Meu pneu furou. Ah, mas eu só aprendi o how are you, só aprendi o verbo to be. E agora, o que eu faço da minha vida? Então, a gente precisa trabalhar nisso. Pois muito que bem. Tudo que vocês aprenderam até hoje foi uma mentira. Por quê? Vou mostrar agora na prática. Ó, lá na escola a gente viu as pessoas. Aqui de vermelho eu coloco sempre a pronúncia escrita. A pronúncia escrita, galera, deixa vocês à frente de qualquer outro ser humano que esteja aprendendo a falar inglês. Porque ela já trabalha sua pronúncia de cara. Então vocês não vão ficar com aquele medinho de ver uma palavra, tipo table, que é a mesa, e se escreve table. E aí você fica, meu Deus, mas fala table, fala table. Porque a gente não tem muita noção de como que isso acontece. Mas conhecendo o princípio, a base, vocês vão saber. Beleza. A gente tem aqui I, you, he, she, it, we e they. Beleza. Todo mundo viu isso aqui na escola. E quais eram as traduções que a gente via? Vão repassando aí. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, isso, usado para coisas ou animais. We, nós. E they, eles ou elas. E aí eu quero que vocês coloquem fogo em todos, menos no I. Por quê? Porque isso aqui é completamente insuficiente, isso aqui é limitador. É limitante demais. Por quê? Uma palavra tem milhares de significados em inglês e é isso que eu mais quero que vocês entendam. Vocês precisam entender o sentido e não a tradução. Vamos lá. I sou eu. Beleza. You não é só você. You pode ser 1000 coisas. You é sempre a pessoa com quem a gente fala diretamente, cara a cara. Então, ele pode ter 1000 traduções diferentes. Você, tu, o senhor, a senhora, a senhorita. Se eu tô falando com a minha avó e falo, vó, a senhora, you. Então, quando a gente aprende que you é só você, a gente fica muito limitado, porque a gente não sabe quais são todas as outras funções. E a gente usa ele para muita coisa, ok? Então, esse é o primeiro passo. You é tanto singular quanto plural. É isso. Começamos assim. You pode ser singular ou plural. Beleza. Aí a gente tem o he. He é ele. A gente usa para um homem. Tá. A gente usa a palavra he? Ponto número 1, para não ficar repetindo o mesmo termo. Se eu tô falando, sei lá, do Bruno. Bruno is tall. O Bruno é alto. Para eu não repetir de novo, Bruno is handsome. Inclusive, a gente não usa beautiful para homem, tá? Handsome. Só para eu não precisar ficar repetindo aqui o nome do Bruno, eu uso um he. É só para substituir, ok? He. A mesma coisa a gente vai fazer com o she, que a gente usa para uma mulher. Se eu tô falando da Maria, o que vai acontecer? Maria is beautiful. Maria is... Pode colocar o tall de novo. A Maria é alta. Então, só para a gente não ficar no Maria, 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 aqui a gente sempre diz she is. Ela é. Acabou.
O resto, joguem no lixo. Tá? Então, é pra gente substituir, é para falar de uma mulher. Eu sempre chamo he, she, it. Deixa eu tirar ele aqui rapidinho. Eu chamo esses três de trio da fofoca. Por quê? É todo mundo que não tá aqui na nossa rodinha, a gente vai falar dessas pessoas. I, you. Quem estiver fora daqui, he, she ou it. Beleza? Quem é it? Que a gente viu como alguma coisa para coisas ou animais. Não é exatamente isso, mas tá marromeno no rumo. It, a melhor tradução é nenhuma. Por quê? Porque ele não tem sentido nenhum. Ele pode ser qualquer coisa do universo. It pode ser um controle, pode ser um telefone, pode ser um post-it, pode ser tudo, menos um ser humano. Então a gente usa it para qualquer coisa. E é o mesmo exemplo ali do he, she, it. A gente usa a palavra it para substituir qualquer coisa do mundo. É por isso que ele não tem tradução. Então, se eu falo, my house is big, my house is beautiful. Minha casa é grande, minha casa é bonita. Então, ao invés de ficar my house is, my house, my house, my house, minha casa, minha casa, minha casa, o que a gente faz? It. A gente substitui só por it. Então, a gente não traduz essa palavra porque ela pode ser qualquer coisa do universo, desde que não seja uma pessoa, um ser humano. Se não for uma pessoa, tá valendo. Ah, então o meu cachorro é it? Não. Por quê? Vou falar do Narizinho, senhor meu cachorro. Narizinho tem meu sobrenome. Narizinho não é qualquer cachorro. Narizinho é ri. Nossa, mas ri não é só para homem? Sim. Quando um animal é considerado da sua família, ele é muito importante, ele tem nome próprio, ele tem sobrenome, ele não é mais it, ele é he ou she. Vocês estão vendo como é que tradução ao pé da letra é sempre furada? Vocês precisam entender o sentido e não a tradução em si, porque a tradução tanto faz, ok? Então, it a gente usa sempre para substituir uma coisa, um lugar, uma roupa, uma comida, tudo, menos uma pessoa. Beleza. Os próximos que a gente tem, we. Esse aqui eu vou deixar quieto. We somos nós. Tudo que tiver no plural e eu estiver no meio. E o último é o they. Depois eu vou falar melhor desse som do TH, mas é o som da língua entre os dentes. They. É o famoso som de quem tem a língua presa em português. Então, as pessoas que falam você, doce, esse é o som perfeito. Então, a gente precisa praticar um pouquinho para ficar show de bola. Mas eu só queria que vocês vissem isso aqui na prática, para vocês entenderem que nem as pessoas são como vocês pensavam. Olhem aqui o they. They tem a tradução de eles ou elas. Tá, mas a gente precisa entender que é o plural de he, she e it. Ou seja, se eu tenho 15 cachorros, they. 2 homens e 2 capivaras, they. Tudo que tiver no plural e eu não tô lá no meio da bagunça, they. Acabou. Então, a gente começa assim. Essas são as nossas pessoas. Ok? Beleza. Tradução não funciona. Nunca funciona. Ela simplesmente não dá certo. E por que eu tô falando isso? Pensem aqui comigo. Olhem essa palavra do português, o famoso tchô. Eu tenho alunos de todos os estados do Brasil e em 43 países. Então, talvez alguns não conheçam essa gíria, que é goiana, inclusive. O tchô é a junção do nosso deixa eu. É o famoso deixe-me. Aqui em Goiás, muitos de nós, ao invés de falar deixa eu pensar, a gente fala, deixa eu pensar, deixa eu ver, deixa eu pegar. Então, eu quero que vocês vejam que se a gente faz isso na nossa língua, gringo também faz isso na língua deles. E o mais importante, do mesmo jeito que nós, brasileiros, nativos de língua portuguesa, também cometemos errinhos de língua portuguesa, tipo um nós vai, nós foi, e até aqueles maiores, como cunzinha, imbigo, gringo também faz esses erros, só que na língua deles.
E como vocês não conhecem a língua, vocês não percebem esses erros. Entendem? Então, parem de ter essa noção de que, ai, precisa falar perfeito. Ninguém fala perfeito. O que vocês precisam é comunicar o que vocês querem. Só. Comunicou? Acabou. Beleza. Então, o que manda é o sentido. Olhem aqui essa primeira frase. Todo mundo já ouviu. How are you? E aí a gente começa a fazer aquelas emendas inteligentes, ó, na pronúncia. How are. A gente não faz pausa. A impressão que vocês têm que gringo fala rápido não é verdadeira. É só porque eles emendam tudo. How are you? How are you? E aí, o mais importante, coloquem naturalidade. Vocês estão conversando com alguém, vocês não estão ali. Bom dia, tudo bem? Como vai você? Essa é a parte mais estranha de conversar com alguém que não é nativo de língua inglesa. Porque todo mundo quer conversar muito bonitinho, igual nos livros, e isso não existe na vida real. Como que eu poderia traduzir esse how are you? De umas 150 formas diferentes, pelo menos. Todos vocês, com certeza, já viram como tudo bem? Só que, se eu encontro, por exemplo, a Laís na rua e eu vou cumprimentá-la, eu posso falar: oi, Laís, tá boa? É o how are you? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo tranquilo? Paz do Senhor? Dá pra gente traduzir do jeito que a gente quiser. O que manda é o sentido. Então a gente traduz de 1000 formas diferentes. Esse you, já falei para vocês agorinha, que é você, o senhor, a senhora. Então ainda tem mais todas essas possibilidades. Tudo bem? Tá boa? Bom? Tudo na santa paz do Senhor? Tudo em cima? Como vocês estão aí, pode ser plural, pode ser tudo, pode ser tudo. Se eu tô perguntando para uma ou para mais pessoas como elas estão, Hi, how are you? A gente emenda. A mesma lógica se aplica nessa frase aqui. I love you. E já vou contar uma outra coisa para vocês. O you muitas vezes não vai ter esse som de you que vocês viram a vida inteira. Um som um pouco mais nativo geralmente vai para o lado de um A fechado. É o nosso yeah. A mesma coisa do love. Enquanto vocês estão esperando I love you, lembra daqueles bichinhos que a gente apertava a barriguinha e fazia I love you? Nem sempre o love e o you são tão arreganhados. Às vezes eles são fechadinhos assim, ó. Love you. I love you. Eu amo você. Eu te amo. Eu amo o Senhor. Eu amo a Senhora. Eu amo vocês. Tem 1000 possibilidades de tradução. O que eu mais quero que vocês entendam é que o inglês não manda em vocês. Vocês é que mandam no inglês. Quando a gente assiste um filme dublado e depois legendado, a gente sempre vê muitas diferencinhas por isso. Não importa a tradução, o que importa é o sentido. A tradução a gente pode fazer de várias formas. Desde que você mantenha o sentido, tá tudo bem. E aqui eu coloquei também esse questionamento. Eu preciso de muito vocabulário? Será? Não, não preciso. Com poucas palavras a gente faz muita coisa. Só que a gente precisa aprender a reciclar. Olha só, alguns verbos aqui. Work, book, face. Work, a grande maioria conhece só como trabalhar, trabalho. Tá, mas que mais? Ele tem algumas outras possibilidades importantíssimas, até mais importantes do que o trabalhar. Book, book é livro. Tá, e o que mais? Face, face é rosto, é cara. Tá, e o que mais? É por isso que eu digo que vocês não precisam de uma pancada de vocabulário, vocês precisam saber usar o que vocês têm. Olha aqui o primeiro, face. Face é rosto, cara, só que também é o verbo encarar, enfrentar alguma coisa. Coloquei aqui 2 exemplos. Primeiro, face your problems.
Encare os seus problemas, enfrente os seus problemas. Face me, me encara, me enfrenta. Face me. Book. Vocês lembram do Booking? O site que a gente entra lá para reservar hotel, carro e tudo mais? Por que que ele tem esse nome? Porque book é o verbo reservar, registrar. Book a room. Liguei no hotel. O que que eu quero? Book a room. Reservar um quarto. Book a seat. Lá no avião, comprei minha passagem. Book a seat. Reservar um assento. E é isso. Então, a gente não usa o book só como livro. Assim como work, não é só trabalho, só o verbo trabalhar. É trabalhar, funcionar, dar certo. They work. Por exemplo, estou com 2 pilhas na mão e falo, they work. Elas funcionam, elas estão dando certo. My TVs don't work. As minhas TVs não funcionam. Beleza. Então, tem como a gente fazer as coisas muito mais simples, muito mais fáceis. Make it easy. Primeira coisa, pronúncia escrita. Sem isso aqui, a gente evolui a passos de tartaruga. Então, a forma pronta da gente pronunciar faz muita diferença, que aí vocês não ficam mais com medinho de errar, porque todo mundo tem medo, todo mundo tem erro de parecer ridículo, de não saber nem o rumo. E a pronúncia escrita já quebra isso de cara. Table, book. Ó, só embaixo, só de vermelho. Jacket. Ah, mas eu não posso falar jacket? Não, porque fica uma bosta. Pronunciem bonitinho. Jacket. Lá no comecinho eu falei de como a gente é visto pelos estrangeiros. Muitas vezes eles só conhecem futebol, carnaval e tudo mais. Então, se a gente não coloca pelo menos uma pronúncia boa, uma expressão boa, naturalidade, a gente não é respeitado. E tem um detalhe muito importante: meus alunos me representam no mundo, então não aceito pronúncia cachorra. Já começa por aí. Aqui, por exemplo, essa palavra tem a letra S, mas ela não é pronunciada. Island. Beleza, coloquei vários exemplos aí só para vocês terem alguma noção do que é essa pronúncia, do quanto ela ajuda. Coloquei aqui também as diferenças da letra R e da letra H, que são as pronúncias que nós brasileiros mais trocamos por conta da nossa língua. Nós temos essa tendência natural. Então, o R, toda palavra que começar com R é o nosso R do caipira, da porta. Ele é bem puxadão. Já o H é o oposto. Ele é o ha. Esse ha, he, ri, ho, hu. Então, por exemplo, a rosa, a gente não fala rose. A gente puxa. Rose. Rose. Tem que pronunciar bem e bonito, porque senão vira outra palavra. Vira rose. O que é rose? Alguém sabe o que é rose? Mangueira. Estou eu falando com o meu amigo gringo, falando, eu queria uma rosa e peço uma mangueira. Pensem bem, que beleza de situação. Vamos evitar a fadiga. Rose é uma coisa, rose é outra. Assim como a gente tem, por exemplo, o rato. Rato a gente diz rat. Rat. Se a gente não pronuncia bem esse R, puxando bastante, ele vira hat. Hat. Que é o chapéu. Não tem nada a ver também. E reparem que em inglês a gente não é 8 ou 80 igual em português, que a gente ou tem som de A ou tem som de E. Não, às vezes é um pouquinho de cada um. Hat. Hat. É um pouquinho do A, um pouquinho do E. Olhem aqui, por exemplo, nas palavras, né? Hot dog. A nossa tendência natural é de falar hot dog, de colocar esse O muito forte. Em inglês, a gente deixa a boca leve, sossegada. Hot, hot. Parece até um pouquinho de A. Por quê? Porque ele é tão suave e a gente não tem essa mistura na nossa língua. Hot, hot dog, hot dog. Beleza? Então, não se preocupem em falar um negócio forte. Leveza. Coloquei aqui um último exemplo. Red. O vermelho que todo mundo...
muitas pessoas, né? Para não dizer todo mundo. A maioria das pessoas fala red. Gente, pelo amor de Deus. Igual aquele whisky, Red Label. Pelo amor de Jesus. Red. Red. A marca Red Nose. Red Nose. Se a gente, ao invés de dizer red, não puxa bem esse R, vira red. Red não tem nada a ver com a cor vermelha. Red é a cabeça. Então, um detalhe faz muita diferença. Aqui coloquei também algumas letras importantes, tipo a letra M e a letra N. Lembrando que hoje é só um apanhadão geral para vocês entenderem como é que funciona tudo. Em português, se eu tenho uma palavra como ontem, que termina em M, esse M nem aparece. Em inglês é o oposto. Terminou com M, a gente pronuncia muito bem esse M. A gente projeta ele na boca, bonitão. É igual em português, só que sem o I. Em português a gente fala M. Em inglês a gente vai tirar o I e vai falar am. Bonito. Façam aí. Tentem, não tenham vergonha. Aqui, então, eu não falo mom. 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 Ah, mas e se eu falar mom? É a mesma coisa de falar embigo em português. Tá feio! Arruma esse trem. Mom. Mom. A letra N segue a mesma lógica. Só que agora a língua vem no dente, ó. Non. Non. É só tirar o I do final. Pronto. John. E já vou aproveitar para dar uma dica muito importante. Em inglês, a gente não coloca os is que a gente põe no português, tipo no leite. Gente, em inglês isso não acontece. Até porque se acontecer, o som disso é um som de Y. Olhem aqui o nome John. O Y em inglês, ele faz o diminutivo. Se eu chamar alguém de Johnny, eu tô falando Johnzinho. Então, se eu digo, Hi, Johnny, é Oi, Johnzinho. Estrangeiro já acha brasileiro folgado. Pensa bem, se a gente já chega falando tudo com I. Não façam isso. Então, esses is têm que ser evitados a todo custo. Ah, isso funciona para todas as palavras? Não, mas com a grande maioria. Igual, por exemplo, dog. Dog é cachorro, mas se eu falo dog, é cachorrinho? Então, não digam isso. Bob é um nome. Bob é o diminutivo, é Bobzinho. Então, a gente não faz isso de jeito nenhum. Coloquei aqui também o E no final das palavras, porque é exatamente essa tendência nossa natural de colocar o I no final das coisas. Bluey, face, leite, não pode acontecer. Então, risquem esse E. Blue. Blue. Ah, só aproveitando o gancho. Agorinha, eu disse para vocês que uma palavra em inglês tem muitas traduções. Não, mas blue é azul. Beleza. E o que mais? É uma palavra extremamente importante, que é triste. Tem uma música muito famosa que é o Behind Blue Eyes, por trás dos olhos azuis. Só que é um trocadilho, por trás dos olhos tristes. Não vou nem me arriscar a falar o nome da banda, porque geralmente eu não sei o nome de ninguém. Às vezes a Xuxa canta uma música e eu falo que é o Simple Plan, então não vou nem dar algum nome aos bois. Depois vocês pesquisem. Behind Blue Eyes. Beleza, então blue, além de azul, também é a palavra triste. Com uma palavra a gente já faz coisa pra caramba. A gente não precisa de milhares delas. Então aqui, blue, sem o som do i do final. Face, face, que é o rosto. Face. Late, late. Parem no T. Late. Ok? Nunca leite. Leite é outro rolê. Beleza. Coloquei aqui mais um exemplo, que é o que a gente sempre vê em curso de inglês. What is your favorite color? E aí, lá no cursinho, explicam pra gente que é My favorite color is... Não, pelo amor de Jesus. Pensem comigo. Se alguém me pergunta, você gosta de pizza? A gente responde, sim, eu gosto de pizza. Não, a gente não fala desse jeito. Simplesmente não fala, não é natural. Então, esse aqui é um bom exemplo. Ao invés de dizer
My favorite color is. Aí aqui a gente substitui, né? Ao invés do what, a gente usa o my, que é meu, minha. Essa resposta tá errada? My favorite color is. Não, não tá errada, mas não é nada natural. Então, vamos jogar fora, ok? Beleza. Aqui tá a cereja do bolo. A partir de agora, vocês vão entrar na estrutura geral da língua inglesa e vocês vão entender como é que tudo funciona redondinho, bonitinho. Nós temos 4 auxiliares, que são os nossos 4 melhores amigos da vida. A gente usa eles para basicamente tudo que a gente for fazer em inglês, porque só com eles a gente consegue conjugar qualquer verbo em inglês. Eles são 4. Do, no presente. Did, no passado. Will, no futuro. E would, que é o nosso iria. Aqui eu não uso termos técnicos. No nosso português, na gramática bonitinha, would é o nosso futuro do pretérito. Aqui a gente só vai chamá-lo de ria. Falaria, comeria, beberia. Isso aqui é uma possibilidade. Você beberia tal coisa? Você moraria em tal lugar? Se eu te chamasse para sair, você sairia comigo? É esse iria. Beleza? Então, nós temos essas 4 palavras. Tá, e para que elas servem? Elas têm uma única função. Mostrar o tempo. Só para a gente não ficar perdido no tempo. Deixa só eu molhar a palavra aqui, só um momento. A função é dar o tempo de alguma coisa. Então, vamos lá, de forma muito prática. No presente, a gente tem o do. Fiz aqui todas as frases com o you só para ficar padronizadinho. You work, you dance, you love, you play. Olhem aqui essa primeira. You work. Você trabalha. Tu trabalhas, o senhor trabalha, a senhora trabalha. Beleza. Ele já fica conjugado automaticamente. Mas aí tem um ponto muito importante. O verbo normal, sem mexer, ele já está no presente. Tanto que se eu falo I love, eu amo. Eu não preciso fazer nada. Nem preciso do do. Ok? Mas eu vou mostrar para vocês como que ficaria para todos os outros. Então, aqui eu deixei a estrutura principal para todo mundo. Então, passado did, futuro will, e ria é o would. Beleza. Se eu tenho os nossos auxiliares, eles estão aqui para nos auxiliar, certo? Para ajudar com alguma coisa. Então, reparem só. Aqui no presente eu não preciso de um auxiliar, por quê? Porque you work já é você trabalha, já está no presente. You dance, você dança, o senhor dança. You love, você ama. You play, você joga, você brinca. Beleza. Agora, no passado, se eu digo you work, é você trabalha. Eu preciso de alguma coisa para deixar meu verbo no passado. O que que eu uso? Did, meu auxiliar do passado. O did já deixa o verbo no passado. You did work. Você trabalhou ou você trabalhava. Você traduz do jeito que você quiser. You dance, você dança. Se eu coloco did, you did dance. Você dançou. You love, você ama. You did love, você amou. You did play, você jogou. Se eu tiro o did, you play. Você joga, você brinca, você toca. O play também é de tocar um instrumento. You did play. Você jogou, você brincou. Pronto. Só os auxiliares já são completos, eles não precisam de mais nada. Aí a gente vem para o futuro. Se eu acrescento will, lembrando que esse L em inglês, ele sobe, tá? You will. You will. You work, você trabalha. You will work, você trabalhará, você vai trabalhar. E é muito importante lembrar a todos vocês de que nenhum desses auxiliares tem tradução. Eles só são colocados aqui para mostrar se é presente, passado, futuro. Então, a gente não os traduz, ok? You dance, você dança. You will dance, você vai dançar, você dançará. You love, você ama. You will love,
você amará. You play, você brinca, você dança. You will play, você brincará, dançará. É isso. E o último que é o nosso would. Would é iria, falaria, comeria, beberia. Então, mais uma vez, you work, você trabalha. Se eu coloco would, you would work, você trabalharia. You would dance, você dançaria. You would love, você amaria. You would play, você brincaria, tocaria. É isso. Então, só com esses 4 auxiliares a gente já faz coisa pra caramba. A gente não precisa sofrer com outras coisas, entendem? Então, o foco não é saber 1 milhão de palavras, é saber lutar com as que vocês já têm. Aqui, coloquei só para vocês saberem um pouquinho mais de mim. Eu sou professora de inglês há 355 milhões de anos, já tem 14 anos. Como eu disse para vocês no começo, eu tenho alunos em 43 países, então eu estou acostumada a lidar com uns desafios muito grandes. Até porque meus alunos costumam fazer o quê? Mentir nas entrevistas de trabalho, falar que eles já falam inglês sendo que eles não falam, e eles me procuram e falam: Teacher, tenho 3, 4 meses para aprender, se vire. Estudem, pelo amor de Jesus. É muito mais simples do que parece. Esse apanhadão geral é para mostrar para vocês na prática que o inglês é muito mais simples do que vocês pensam. É uma estruturinha muito simples, muito sossegada, sabe? Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho mais do que eu quero mostrar hoje. Só um segundo. Sou super tecnológica, graças a Deus. Ah, só para fechar essa parte. Então, por muitas pessoas pensarem que falar inglês, aprender a falar inglês é uma coisa muito complicada, muito distante da realidade, às vezes, na correria do dia a dia, todo mundo vai deixando para lá. Vocês sabem disso. Só que a gente deixa achando que o depois não vai chegar. E chega uma hora que ele chega. E não é por mal que a gente faz isso, é porque tem muitas outras coisas na cabeça. Só que pensa comigo, se fosse hoje, a oportunidade das vidas de vocês está batendo na porta. E aí? Será que vocês estão prontos para pegar essa oportunidade? Porque assim, gente, não adianta reclamar muito que a vida não sai do lugar, que você queria tanto que tal coisa acontecesse, se você não tem feito o que precisa ser feito. E o inglês chegou num nível de que não é mais, ai, vai ser um diferencial no mercado. Não, vocês sabem que hoje não é mais isso. Hoje é obrigatório para a grande maioria das profissões e tudo mais. Então, assim, vai muito de cada um. Todos vocês sabem que o inglês vai mudar a vida de vocês. Então, a minha única pergunta é: vocês estão esperando o quê? O quê? Não faz nem sentido. Há muito tempo eu venho recebendo reclamações das pessoas que não conseguem vaga, que não são meus alunos ainda, que queriam a oportunidade de entrar para as aulas e tudo mais, e eu desenvolvi um programa muito bacana. E eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Esse programa é uma mentoria. Eu acredito que vários de vocês já tenham adquirido aí cursos online pela internet, muito, talvez mais de uma vez. Só que quando você não tem um acompanhamento, muitas das vezes a gente só guarda isso na gaveta. A gente não usa de fato, sabe? Então, eu pensei de uma forma muito redondinha para mostrar que quando você tem um acompanhamento, quando você tem um professor que segura na sua mão, que te mostra tudo bonitinho, que esclarece as suas dúvidas, absolutamente tudo muda. Vou mostrar aqui para vocês a interface da mentoria. Ela é dividida em módulos, ela é super redondinha, ela vai com um material de estudos, um roteiro de estudos muito detalhadinho para você seguir passo a passo. Porque não adianta vocês comprarem o curso e vocês ficarem perdidos, soltos aí sem acompanhamento. Como eu sou muito enjoada com as minhas coisas, com os meus resultados, com os meus alunos, como eu falei para vocês, vocês me representam no mundo. Então eu preciso que os resultados sejam muito bons e muito rápidos para que eu tenha retorno de outros alunos. Então aqui todos os módulos são muito bem desenhadinhos, tudo redondinho.
Todos têm os arquivos, seus respectivos arquivos anexados. Então, aqui, por exemplo, tem as semanas, cada uma com suas aulas, tem os dias certinhos para vocês verem. Quando a gente clica aqui, ó, ver aula. A aula tá aqui, o vídeo completo. Cada aula tem uma duração diferente. Em algumas semanas vocês vão precisar ver 2, 3 aulas, tudo vai depender, tá? Aqui do lado, vocês vão ter os arquivos em PDF para vocês imprimirem, para vocês verem na prática, para vocês fazerem exercícios. Como eu disse, vocês têm que fazer as coisas na prática, não adianta só ver, só ouvir, vocês precisam falar, vocês precisam praticar, beleza? Então aqui, essa é só uma partezinha. Tem um manual muito completo também que acompanha todo esse material. Ele vai guiando vocês, tem as dúvidas principais, mostra absolutamente tudo do que vocês precisam para dar o primeiro passo. O primeiro passo vocês já deram, né? Que é de estar aqui hoje, de vocês entenderem um pouquinho mais de como é o inglês na prática. Mas basicamente é isso. Eu só faço uma questão gigantesca de mostrar para todo mundo que o inglês é muito mais leve, muito mais gostoso do que ele parece ser. Não deixem de estudar. O inglês abre portas, ele muda as vidas das pessoas e vocês sabem disso. Eu nem preciso fazer propaganda sobre a língua inglesa, todo mundo que está aqui sabe da necessidade dela nas nossas vidas, não é mesmo? Basicamente é isso. Eu vou abrir pouquíssimas vagas para o programa de mentoria. Quem tiver interesse, lá no nosso grupo aqui, os meninos já enviaram o link para que vocês se inscrevam. Vocês podem chamar lá no suporte de forma privada ou lá no grupo mesmo. A gente vai deixar o grupo aberto para caso alguém aí tenha alguma dúvida de imediato. Se não, vocês podem chamar no particular também. Podem ficar à vontade. Meu time é muito bom, muito bem preparado para atender a todos vocês. Beleza? Nossa turma, isso aqui que eu tô mostrando para vocês, nossa turma já vai começar amanhã. Chega de perder tempo, vamos embora. E é isso. Ok? Muitíssimo obrigada, galera. Só queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha ficado pelo menos uma sensação mais leve do que é a língua inglesa de verdade. Eu não quero nunca que vocês achem que vocês não conseguem, porque qualquer pessoa consegue sim. Vocês só precisam reestruturar muito conhecimento que vocês já têm. Vocês só não sabem que vocês têm. Na maioria das vezes, a gente acha que não sabe nada. Ai, mas eu não sei nada. Vocês sabem muito. Muito. Pensem, por exemplo, na palavra water, que é a água. Water. Água também é um verbo. É o verbo aguar, molhar. Então, assim, vocês não precisam de um vocabulário gigantesco. Vocês precisam agir com mais inteligência, saber usar as armas que vocês já têm. Vocês já sabem coisa pra caramba e vamos colocar isso em prática. Ok? No mais é isso. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês que esteve aqui comigo nesses minutos. Foi um prazer gigantesco e eu espero ver as carinhas de vocês muito em breve comigo. Thank you all so much and have a good night. Bye bye!